Jesus, irmãos, glória a Jesus, mais uma noite, estamos reunidos. Abrindo nossas Bíblias em 2 Coríntios, irmãos, 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 14, irmãos, diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, e se um morreu por todos, logo todos o que, irmãos? Morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então Jesus ele vem nos dando uma responsabilidade, né, irmãos? A responsabilidade a todos os homens, né? Porque a morte de Cristo, ela resultou em libertação, salvação para todos aqueles que creem, né, irmãos? Então todos os homens e mulheres, todo o mundo receberam a oportunidade da salvação, a oportunidade da salvação, da libertação, a oportunidade de seguir por um novo e vivo caminho. Só que tem uma condição aqui, né, irmãos? A condição é morrer para si mesmo, é viver para Jesus. A mesma morte, assim como ele morreu, né, e ressuscitou, nós também temos que morrer para esse mundo e temos que ressuscitar com ele. Temos que ter uma nova vida, assim todos os homens. E essa responsabilidade é que, na verdade, o ser humano não quer, né, irmãos? Ele não quer essa responsabilidade. O ser humano ele até quer a salvação. Se oferecer salvação, todo mundo quer. Se oferecer libertação, você quer ser liberto? Quero. Você quer ser salvo? Quero. E vai ter muitos ainda que você pergunta, você quer ser liberto? A pessoa fala, liberto do quê? Liberto do quê? Assim como o Nicodemos também. Ele também perguntou, mas por que eu tenho que nascer de novo? Por quê, né? Por quê? Os judeus, quando Jesus falou, olha, vocês são escravos do pecado, eles não sabiam que eles eram escravos do pecado. Então, assim também é o ser humano. E aí diz aqui, ó, versículo 16. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o novo nascimento, não é, irmãos? O novo nascimento é uma nova criatura, é aquele que busca cada dia. Busca cada dia mudança, irmãos. E nós precisamos mudar a cada dia. O problema do cristão, irmãos, é o que acontece, como diz lá em Apocalipse capítulo 3, né, do versículo 14 em diante, e as pessoas elas se acomodam, o cristão ele se acomoda e chega uma hora que ele acha que já deu. O que eu recebi já está bom. Até aqui já está bom. A palavra já fez a obra na minha vida e está tudo certo. A partir de agora, a palavra não tem mais que me aperfeiçoar em nada. É isso que muitos cristãos eles pensam dessa forma. E nós temos que tomar cuidado, irmãos, para não entrar por esse caminho. Esse caminho é perigoso, irmãos. Esse caminho é perigoso. Então nós nunca vamos estar limpos, lavados por completo. A palavra, irmãos, é uma semente e ela tem que frutificar em nossas vidas. Então a semente ela é lançada e ela está lá. Ela pode frutificar, mas também ela pode ser roubada, aquela semente. Ela pode não vingar ali. Ela caiu numa terra ali, a terra não está muito boa hoje não. E ela não vinga. Vai ter que ser lançada outra semente. Então essa semente, que é a palavra de Deus, ela é semeada, ela é lançada em nossas vidas todos os dias, a todo instante. E nós temos que estar sempre prontos para receber a palavra. Sempre prontos para ser aperfeiçoados, irmãos. Existem áreas de nossas vidas, que a palavra tem que operar. Ela tem que fazer, irmãos, ela tem que fazer uma diferença em todas as áreas da nossa vida. Não tem aquela área que eu vou fechar a porta e falar assim, ó, aqui você não vai operar a palavra, né? Aqui não. Deixa esse cantinho aqui, que esse cantinho aqui é meu. Esse cantinho aqui ninguém vai trabalhar aqui não, né? E a gente não pode ser assim, irmãos. Ela tem que fazer uma obra completa em nossas vidas, em cada área de nossas vidas, cada uma delas. Aí versículo 18, ó. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, a palavra da reconciliação, ela está em nós. A palavra da reconciliação, ela está à disposição, irmãos, do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Se você pegar aquele país onde é perdido ali, né? As pessoas ali elas não creem em Jesus, as pessoas ali perseguem os cristãos. Ainda assim, a palavra está à disposição para esse povo. A palavra está à disposição para todos. Jesus ele está pronto para salvar todos. Mas a condição de negar-se a si mesmo, a condição de morrer para esse mundo, para nascer para Jesus, a condição, irmãos, de renunciar às vontades carnais, aí, isso daí realmente tem que se empregar força. Tem que se decidir, tem que ser uma decisão, irmãos. Aí diz aqui, ó, versículo 20.
De sorte que somos embaixadores, representantes, não é, irmãos, da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o que, irmãos? Justiça de Deus. Aqui no capítulo 6, versículo 1, e nós cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvite, em tempo aceitável, socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja o que, irmãos? Censurados. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita, à esquerda, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo o que, irmãos? Tudo. Então, irmãos, imagina cumprir isso daqui, né, irmãos? É algo grandioso, irmãos. E essa palavra, ela tem o poder de trabalhar em nossas vidas para que a gente venha cumprir isso daqui com alegria, irmãos. Com alegria. Muitas vezes, quem olha para nós, fala, esse povo não tem nada a oferecer. E, na verdade, irmãos, nós temos tudo a oferecer. A salvação, a vida eterna, irmãos. A vida eterna, que aos olhos do mundo, não é nada. Não é nada, mas nós sabemos que ela existe e ela está aí, à disposição. Romanos capítulo 12, versículo 1, irmãos. Hoje nós vivemos tempos trabalhosos, irmãos. Os dias são difíceis. Quanto mais passa o tempo, mais difícil é confessar Jesus. Quanto mais passa o tempo, mais difícil. Por quê, irmãos? Porque hoje nós temos a oportunidade constantemente de confessar ou negar Jesus. E é muito fácil negar Jesus. Por que é fácil negar Jesus? Porque você pode dizer que é cristão e concordar com tudo que há no mundo. E não acontece nada, irmãos. Antigamente, na época dos apóstolos, se eles dissessem, eu sou cristão, e eles deparassem com uma situação que era contra o que Jesus ensinava, esses se voltavam contra eles. Por quê? Porque eles sabiam que eles não iam concordar com aquilo, que eles iam confessar Jesus. Então eles partiam para cima, eles perseguiam, eles matavam, eles torturavam, eles faziam tudo isso com o cristão. Hoje não. Hoje o cristão ele tem a oportunidade de ser morno. Ele tem a oportunidade de entrar em qualquer ambiente e fazer vistas grossas. Entrar em qualquer ambiente e concordar com tudo que acontece e ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Pelo contrário, muitos vão dizer assim, aí ó, isso que é um crente decente, ó. Ele vê as coisas, ele não fala nada, ele não critica nada, ele não julga. Ele não julga. Ele não discrimina a gente. E na verdade, irmãos, o cristão, ele não discrimina pessoas. O cristão, ele combate contra o pecado. Ele combate contra o engano. O cristão, ele passa entendimento. E o entendimento, muitas vezes, não é bom para a carne das pessoas. Não é, irmãos. As pessoas, elas não querem receber entendimento. A pessoa, ela está nas trevas, ela não quer luz. Porque a luz vai clarear. E ela não quer clarear nada. Ela quer ficar no escuro mesmo, para ninguém ver as más obras dela. Quando o cristão chega e clareia a situação, expõe o pecado das pessoas, expõe a fragilidade delas, expõe, irmãos, tudo isso. Então, o cristão não. O cristão, ele tem oportunidade hoje de ficar tranquilinho, sossegado, negando Jesus e se dizendo cristão. E esse é o perigo que nós enfrentamos. Quanto mais vai passando o tempo, mais a iniquidade aumenta, mais a chance de negarmos Jesus aumenta também. Fica cada vez maior. E aqui diz, ó, Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu preciso experimentar, irmãos, qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Para isso, eu tenho que ter o meu entendimento renovado. O que é ter um entendimento renovado, irmãos? Aí cai naquilo que eu disse. O cristão, muitas vezes, ele acha que está tudo certo. Eu já tenho a palavra, eu já tenho entendimento, então está tudo certo. Eu vou tocar minha vida a partir de agora. Eu vou seguir minha vida. Eu vou seguir minha vida indo para a igreja, lendo a palavra,
escutando os louvores, e está tudo certo. E na verdade, a gente se esquece que o nosso entendimento ele tem que ser renovado. E só tem uma forma de renovar o entendimento, irmãos. Uma forma de renovar o entendimento é não se conformar com o mundo. Quando a gente se conforma com o mundo, o nosso entendimento ele se molda ao mundo. Nós somos aquilo que nós vivemos. Nós somos o ambiente que nós vivemos, irmãos. Dependendo do ambiente onde você está, se você não for sal ali, se você não for luz ali, você vai se tornar aquilo ali. Se você andar com pessoas, e você não for luz na vida dela, se não for sal na vida dela, você vai se igualar a ela. Se eu andar com a pessoa e eu não ser luz na vida dela, eu me igualo a ela. Se eu não for sal, eu me igualo a ela. E o que vai acontecer, irmãos? Vou ser pisado pelos homens. Então isso aí acontece constantemente na vida de muitos. E não pode acontecer na nossa. Aí diz aqui, versículo 3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aí muitos podem falar assim, né? Então eu não vou procurar entendimento não, porque eu não tenho que saber mais do que convém. Mas o quanto que convém, irmãos? Quanto que convém eu saber? Quanto que convém eu saber? Isso aí, irmãos, o que vai definir isso daí é a minha busca. O que vai definir isso daí é a minha firmeza. O que vai definir isso daí é a minha fé. Podem ver, é de acordo com a fé. É com a medida da fé, é de acordo com a graça que é derramada sobre nossas vidas. Então, quanto mais fé eu tiver, quanto mais firmeza eu tiver, irmãos, mais eu vou entender e mais eu vou obedecer. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo, fala assim, não queira aprender e não praticar nada. Não adianta isso daí, vai ser mal para você. Busque aprender e praticar. Busque aprender, ouvir, crer, seguir. Tenha um entendimento renovado. Quando nós nos conformamos com o mundo, o nosso entendimento ele não é renovado. Não é renovado. Pelo contrário, eu vou estar sabendo mais do que convém porque eu não vou estar cumprindo nada, irmãos. Eu vou ter a letra, eu vou ter a palavra, eu vou ter versículos na ponta da língua, eu vou conseguir falar muito bem acerca da palavra, só que na hora de colocar em prática, eu não vou colocar. Na hora de escolher por Jesus ou pelo mundo, eu vou me entregar ao mundo. Por quê? Porque o meu entendimento não foi renovado e eu não aprendi qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Diz aqui, versículo 3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Podem ver, irmãos, que quando você está há mais tempo na palavra, você já está mais experimentado, você está mais fortalecido, então você já entendeu muita coisa. Quando chega alguém novo, ou quando você vai pregar para alguém, você tem cuidado. Por que você tem cuidado? Porque a fé da pessoa não está formada ainda, a pessoa não tem a mesma fé, a pessoa não tem a mesma firmeza. Então tem coisas que você não vai com ímpeto ali, você não lança ali, por quê? Porque você sabe que se você falar, a pessoa não vai conseguir cumprir, ela vai se escandalizar, porque não vai conseguir cumprir, e isso vai ser ruim. Então você tem cuidado com as coisas. Não é assim, irmãos? É assim, muitas coisas nós temos cuidado. Nós não chegamos para a pessoa que vem visitar a igreja, para um visitante, e senta com o visitante e fala assim, isso aqui, você já tinha que ter deixado, isso aqui você tinha que ter deixado, isso aqui não tinha que ter deixado nada, né? A pessoa está ainda chegando, não é, irmãos? Então a medida da fé, irmãos, a medida da fé. Quanto mais fé eu tenho, mais eu vou entender, mais eu vou obedecer, mais eu vou crescer, irmãos. Aí diz aqui, versículo 6, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensino, o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia. De que forma, irmãos? Com alegria. Então, temos que exercer misericórdia com alegria. Temos que fazer tudo, não é, irmãos? Tudo em nome de Jesus. Tudo firmes em Cristo Jesus. O versículo 9 diz aqui, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Então quer dizer, rejeita o mal.
rejeita o mal e se apega ao bem. A nossa carne, irmãos, a nossa carne ela quer rejeitar o bem e se apegar ao mal. É isso que a nossa carne quer. Por isso que a nossa luta ela é constante. A nossa luta é constante. E aí diz aqui versículo 10, ó. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Irmãos, quando a palavra fala aqui no versículo 13, comunicai com os santos nas suas necessidades. Esse versículo aqui, irmãos, esse versículo aqui, ele não está dizendo que o santo com dificuldade tem que comunicar a sua dificuldade. Não. Aqui está dizendo que eu, vendo um irmão com dificuldade, eu tenho que me comunicar com ele. Eu tenho que enxergar a dificuldade do irmão, a dificuldade da igreja, eu tenho que me comunicar, eu tenho que me pôr à disposição. Esse versículo. Isso não quer dizer que aquele que está com necessidade não tem que se comunicar, porque a palavra também fala que ele tem. Mas estou dizendo esse versículo aqui, ó, esse versículo específico. Aqui está dizendo que eu tenho que comunicar com os santos nas suas necessidades. Então, irmãos, para isso acontecer, eu tenho que estar em comunhão. Se eu não estiver em comunhão, não tem como eu entender que um irmão está precisando de alguma coisa. Se eu não estiver em comunhão com a igreja, não tem como eu saber que um irmão está precisando de um conselho, que ele está precisando de um ouvido, né, irmãos? Ele está precisando falar, ele está precisando conversar. Eu tenho que estar pronto ali para ouvir, eu tenho que estar pronto ali para escutar ele, para orientar ele. Então é só a comunhão, irmãos, é o amor fraternal, é o amor não fingido. O que é um amor? O que é um amor não fingido, irmãos? Porque, irmãos, é muito fácil, a carne da gente ela tem uma facilidade muito grande de fingir. Não é assim? A carne da gente tem, irmãos. A carne da gente tem uma facilidade muito grande de fingir, a carne da gente tem uma facilidade muito grande de enganar. A gente vê isso daí no mundo aí fora. As pessoas, elas se manifestam mostrando as suas vidas como a vida mais perfeita que existe. Algo maravilhoso, espetacular. Elas tiram foto, as fotos maravilhosas, não é? E quem olha fala assim, meu Deus, que domingo maravilhoso que essa pessoa está passando. Olha, quando vai ver, irmãos, a pessoa ela quer se matar. A pessoa ela quer tirar a própria vida. A pessoa ela está no pé de guerra, irmãos, ela está endividada até o pescoço. Ela tá mal mesmo em tudo, mas as fotos são bonitas, as postagens são bonitas. Então, é a facilidade que o ser humano tem disso. E com o amor, não é diferente. Então, o amor verdadeiro, irmãos, o amor verdadeiro é quando a pessoa, ela se põe diante da igreja, se põe diante dos irmãos, pronto, eis-me aqui, né? Eis-me aqui. E ela enfrenta o que vier, irmãos, por isso. Enfrenta o que vier, porque as dificuldades vão surgir. Então, temos que exercitar a misericórdia? Sim, com alegria. Isso é difícil, irmãos, não é fácil. Então, nós temos que empregar força demais mesmo, demais. Aí diz aqui, ó, versículo 15, ó. Versículo 14, ó. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Quando fala que não tem que ambicionar coisas altas, irmãos, por que isso daí? Porque se eu der um passo maior que a minha perna, a chance de eu entrar em luta é grande, irmãos. E o cristão não é que ele foge das lutas. É que o cristão ele não arruma luta para ele mesmo. Por quê, irmãos? Porque nós temos um diabo, nós temos um inimigo que lança as lutas contra nós. Ele está aí para isso. Ele está para armar cilada contra nós. Agora, se eu tenho juízo, eu não vou fugir das ciladas que ele arruma. Eu não vou fugir das lutas que ele lança contra mim. Eu vou enfrentar elas. E pelo poder de Deus nós vamos vencer. Glória a Jesus. Mas aquilo que eu posso evitarmos, a luta que eu não arrumar é uma glória, não é? Então, muitas vezes o cristão, ele procura sarna para se coçar, irmãos. O cristão é tipo assim, né? Tá tudo bem, deixa eu arrumar um problema, né? Deixa eu arrumar um problema. Minha vida tá muito tranquila, a minha vida tá muito sossegada, eu vou arrumar um probleminha para mim, né? E aí ele vai e arruma um problema, irmãos. Aí todo mundo olha e fala assim, meu Deus, tá arrumando um problema, né? Tá arrumando um problema, mas não quer ouvir ninguém, irmãos. Vai lá e arruma mesmo, e quer o problema. A chance, irmãos, de desanimar, a chance de desfalecer na fé é grande. Então nós não podemos ser desses, né? E quando ambicionamos coisas altas, é isso que acontece, irmãos. É isso que acontece. Agora, se nós acomodarmos nas humildes, aí sim, a gente vai crescendo, irmãos, vai seguindo. Aí diz aqui, ó, versículo 17.
A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Coisas honestas, irmãos. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Irmãos, vai ter situação que a paz não vai depender de nós. E nós temos que entender isso. Vai ter situação que não vai ter como. Se um não quer, irmãos, se um não quer, não existe paz, irmãos. Se uma pessoa ela quer causar, ela causa. Se uma pessoa ela quer tirar paz, ela tira paz. Se uma pessoa ela quiser tumultuar, ela vai tumultuar. Agora, quando depender de nós, aí vamos ter paz. Mas, se as pessoas não quiserem paz, aí, irmãos, não tem jeito, não é? A gente não tem como a gente promover paz em todo lugar. Tem pessoas que não querem paz. Tem pessoas que querem partir para cima, elas querem prejudicar, elas querem causar, elas querem tumultuar. E não depende da gente, irmãos. Muitas vezes não depende da gente. Muitas vezes nós vamos estar numa situação vergonhosa, vamos estar. Muitas vezes vamos passar constrangimento por conta de tudo isso. Porque as pessoas não querem paz, muitas vezes. Elas querem causar. E aí a gente, por ser cristão, a gente quer dar bom testemunho. E muitas vezes estamos envolvidos com coisas, irmãos, que não tem o que se fazer. Não tem o que se fazer. E aí o diabo parte para cima e quer acusar o cristão. E o cristão tem que ter entendimento, irmãos, para rebater o maligno. Porque vocês imaginam que Jesus, ele foi fazer tudo de bom. Ele foi jejuar, ele foi orar, e aí o diabo parte para cima dele. Quer tentar ele de todas as formas e usa das necessidades dele ali para afligir ele, irmãos. Jesus, você está com fome. Lógico que está com fome. 40 dias sem comer, irmãos, está com fome. Então transforma essa pedra em pão. Você é filho de Deus? Se joga lá para baixo, os anjos vão te socorrer. Você está aí, está padecendo, está sofrendo, você não tem nada, não tem onde reclinar a cabeça. Te ofereço toda a glória desse mundo para você. E conosco, vai ser diferente, irmãos? Vai ser diferente. No momento que nós estivermos com vergonha, ele vai partir para cima e vai querer acabar com aquilo. Quando a gente estiver passando por constrangimento, ele vai partir para cima. Quando nós estivermos com necessidade de alguma coisa, os demônios vão partir para cima. E a gente vai ter que estar pronto em todas as situações para vencer o inimigo. Todas as situações. É no momento da angústia, no momento da tribulação, é no momento que tudo estiver bem, irmãos. Quando tudo estiver bem, é o momento também de empregar força e lutar contra o maligno, porque até nisso ele vai partir para cima também. Então, ele está para isso, irmãos. Ele está para isso. Versículo 19, Não vos vinguei a vós mesmo, amados, mas dai lugar ao que, irmãos? Dai lugar à ira, porque está escrito, minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Irmão, dá lugar à ira. O que é isso, irmãos? Não é você dar lugar, dar espaço para ela operar na sua vida. Pelo contrário, é você, deixa ela aí. É o que Jesus falou para os discípulos. Vamos sair daqui. Eis que se aproxima o príncipe desse século. Nada tem em mim, nada tem conosco, vamos sair daqui. E pronto, dá lugar para ele. É assim. Você está numa pista de 2 faixas, lá na frente só tem uma faixa. Está você e um carro. Dá lugar para ele, deixa ele embora. Não vai disputar. Não adianta disputar com o inimigo, irmãos. Nós não estamos para isso. Nós não estamos para disputar contra o inimigo. Nós estamos para vencer o inimigo, irmãos. E só vencemos pelo poder de Deus. O poder de Deus é diferente do poder que a nossa carne quer. A nossa carne, ela quer brigar. A nossa carne quer disputar. Irmãos, não existe disputa. O inimigo não tem disputa, ele está vencido, ele está derrotado. Basta nós nos colocar no nosso lugar de filhos de Deus, de cristão, e saber que ele já está derrotado, ele está vencido. Basta não darmos ouvido a ele. Irmãos, se nós não dermos ouvido ao maligno, está tudo certo, irmãos. As nossas lutas, elas existem muitas vezes por dar ouvido ao maligno. O cristão, ele se enfraquece por dar ouvido ao maligno. E Jesus, ele diz lá em João capítulo 10, eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas ovelhas. As ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas não ouvem a voz do estranho. Então, ouvir a voz do estranho é uma tragédia para o cristão. Porque quando o cristão ouve a voz do estranho, irmãos, ele só fala o que não presta. Ele só lança sugestão que não presta. É tudo para enfraquecer o cristão, para derrotar. E o cristão não pode dar ouvido, né? Não deu ouvido, está tudo certo. Segue-se adiante, irmãos. Ouvimos a voz de Jesus. Diz aqui versículo 20, portanto, se teu inimigo tiver fome, dar-lhe de comer. Se tiver sede, dar-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal. De que forma, irmãos? Com o bem. Amém, irmãos? Que o bem venha estar cada dia em nossas vidas, que a palavra venha fluir, frutificar, irmãos, em cada um de nós. Irmãos, vou pedir para os irmãos orar pelo pastor João. Os irmãos conhecem o pastor João? Ele é da igreja, irmãos, para onde o irmão Gilson foi, o Pedro foi, Marli foi. Então, Genário, a irmã Cláudia, quem mais? Uma Leide. Então, muitos que saíram do nosso meio foram para lá, estão lá. E ele está internado, estava internado, ele ia sair ontem, não sei se saiu.
mas deu um problema no coração e fez o cateterismo e está se cuidando lá, mas tem outros problemas. Vamos estar orando por ele, amém, irmãos? O Espírito Santo abençoe grandemente a vida dele. Em nome de Jesus. Senhor Jesus,